Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra de Deus, 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Organização das Nações para a pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. Agradecemos muitíssimo a sua presença através das nossas plataformas digitais que você tem acesso pelo www.ontv24horas.com.br na sua TV Smart, computador, tablet, celular, nas nossas redes sociais e também através do aplicativo OnTV 24 horas na Play Store. Agradecemos aos nossos amigos, irmãos, pastores, teólogos, missionários, irmãos que estudam a palavra de Deus e participam conosco deste projeto. Pessoas que muitas vezes não possuem um cargo, um título, mas têm um coração semelhante ao de Cristo, e esta é a razão que nos une neste propósito do ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Os nossos irmãos, pastor Eduardo Batista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o nosso irmão, o pastor Rodrigo Gomes, da Assembleia de Deus, Santa Catarina, teólogo, escritor, palestrante e professor. A nossa irmã Lu Veiga, escritora, palestrante, cristã, o pastor Magno Paganelli, escritor, professor, teólogo, pós-doutor da USP. O nosso irmão, residente na Califórnia, o pastor Fabiano Soares. Os nossos amigos, irmãos, colaboradores, com todas as suas palestras de reflexão e ensino da CVV, Centro de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Os nossos amigos e irmãos da ACIPEC de Jundiaí, São Paulo, da Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, o nosso amigo Gustavo Morgado, diretamente da Flórida. Gilberto Acef, com o programa O Caminho Estreito. Pastor Anderson Pereira, com os seus vídeos, seus estudos, leitura da palavra, das escrituras sagradas, com o seu projeto Teologia para Todos, Café com Palavra. Nosso irmão evangelista Flávio Carvalho, diretamente de Israel, com as suas viagens, com os seus estudos. O nosso amigo, nosso irmão Rômulo Ribeiro, também com os seus estudos, suas reflexões acerca das Escrituras Sagradas. Instituto Aparício Renner, com o programa Supere-se com Mudança de Hábitos. O nosso amigo Dirceu Antunes, com o programa Pé na Estrada, com as suas viagens Itália, Israel e Inglaterra. Fazendo parte do projeto Ele Vive, os nossos amigos e irmãos da África e Paquistão.
diretamente de Portugal, José Micardi, com o programa Momento com Deus, Priscila Máximo e convidadas. O pastor Márcio Bauer, com o programa Deus Quer Falar com Você. O pastor Lindomar Silva, da Assembleia de Deus, Filadélfia, de Formosa, dentre outros amigos e irmãos que fazem parte da nossa programação aqui na ON TV, além dos irmãos e irmãs que estão nesse mesmo propósito, cada dia chegando mais e fazendo parte da nossa grade de programação. Seja você também mais um amigo do Evangelho. Você que estuda a palavra de Deus, que faz os seus estudos bíblicos, que queira ter uma plataforma como a nossa, de TV, queira fazer parte desse projeto no Brasil e internacionalmente, adicione o nosso WhatsApp, código Brasil 55 51 99906 6845. Fale conosco que nós podemos sim transformar os seus vídeos, todo o material que você já tenha produzido ou venha a realizar em um programa de TV neste projeto da ON TV Brasil, 24 horas no ar, todos os dias, em que estamos juntos com os nossos irmãos, sempre com uma palavra de esclarecimento, de informação acerca das Escrituras Sagradas e oração pela sua vida. Esse é o programa Cafezinho, em que nós vamos refletir hoje uma passagem muito interessante que vocês que queiram acompanhar, está no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Meus irmãos, nós vivemos hoje em dia numa sociedade e que nós observamos cada vez mais uma normalização de determinadas condutas que vem realmente transformando as nossas interações sociais, o condicionamento, a forma que nós vemos da estrutura familiar e que vem causando mudanças muito evidentes, principalmente no que se refere aos nossos jovens, a formação das famílias. E há uma passagem muito interessante nessa reflexão de hoje, na nossa reflexão de hoje, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, em que nós observamos também como que nós podemos enfrentar determinadas situações no âmbito do nosso lar, no nosso íntimo, em que o primeiro trabalho missionário, na verdade, que nós começamos a realizar e devemos nos manter atentos, não é mesmo? É dentro da nossa própria casa. E veja que Deus sempre tem uma palavra, uma resposta para a sua angústia, para a sua aflição, que possa estar vivendo circunstâncias dessa natureza. Esses dias eu estava vendo um vídeo em que apareciam muitas pessoas de uma determinada idade em lares para idosos. E a mensagem que a gente vê sempre, normalmente, é aquela mensagem do tipo para que a nossa geração venha refletir da forma como nós viemos tratando, né, as pessoas que hoje em dia não se encaixam mais, muitas vezes, na rotina dessa nova geração, pessoas que foram respeitadas enquanto foram úteis para essa geração
que está aí, não é mesmo? E de repente, quando perdem a sua utilidade, seja financeira, seja todo o alcance que um pai, uma mãe é capaz de ser na vida dos filhos, são deixados de lado. Então, vendo esse vídeo, eu observei que a mensagem era muito mais um vídeo com uma abordagem diferente. Para nós que estamos hoje vendo a condição humana se alterando, o abandono, em que nós podemos, de certa forma, vemos, né, sobre essa perspectiva, estão abandonando aquelas pessoas que muitas vezes fizeram muito por você e de repente não estão sendo valorizadas, lembradas, não estão tendo o cuidado que um dia tiveram com você. Normalmente, a mensagem sempre vem nesse entendimento. Mas esse vídeo que me veio, que me foi enviado, fala de uma abordagem um pouco diferente, que seria a partir da perspectiva dos nossos corações hoje, que ainda somos capazes de gerir as nossas próprias vidas com o nosso futuro. E seria assim, quando chegar, né, um momento em que nós deveríamos ser respeitados, amparados e acolhidos na nossa inutilidade, isso não ocorre e poderá não ocorrer conosco por parte daquelas pessoas que deveria vir, né, todo esse afeto, cuidado, amparo. E essa mensagem vem com uma perspectiva diferente, porque ela diz exatamente a mensagem no que se refere a você hoje que ainda não chegou a esse ponto na sua vida de um desamparo total, do abandono por parte daquelas pessoas que você fez tanto, não é mesmo? E, de certa forma, você faz muitas vezes por pessoas sem esperar nada em troca, não é mesmo? Mas o curso normal de toda pessoa que faz algo por alguém, que é bom, que serve a outras pessoas na condição como quando pode, nesse sentido, a tendência seria que quando essa pessoa lhe faltasse as condições necessárias para algo, também lhe fosse estendida a mão. Mas esse vídeo uma reflexão um pouco diferenciada, que é exatamente deixe-os ir. É algo interessante essa abordagem. Se pessoas que você cuidou, que você dedicou a sua vida, o seu tempo, a sua energia vital, em um determinado momento da vida, estas pessoas compreenderem que não querem mais fazer parte da sua vida porque você não é mais útil a elas, deixa-as ir. Então esse vídeo vem trazendo sempre essa mensagem. Se alguém pela qual você dedicou a sua vida, o seu tempo, aquele cuidado que você muitas vezes renuncia a tantas coisas, deixa de viver tantas coisas em prol de dedicar todo o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, o seu acolhimento, você defende, você luta para que aquele ser humano tenha uma história bacana a ser construída, você busca orientar para que aquele ser humano muitas vezes não venha incidir nos mesmos erros que você já aprendeu a lição nessa vida. Esta pessoa, ela não quer conversar com você, ela não quer fazer parte da sua vida. Até no vídeo aparece, ela fica muito tempo sem lhe enviar uma mensagem ou sequer procura você.
deixe-as ir, não é mesmo? E durante o vídeo vão aparecendo imagens, né, de pessoas mais idosas, né, abandonadas, deixadas de lado e tristes. Mas a mensagem vem para que eu entendo que para nós que ainda estamos nessa fase em que muitas vezes vamos observando um certo abandono por parte daquelas pessoas que a gente já fez tanto e vão se afastando, e ocorre exatamente isso, não é mesmo? Diz no vídeo, pessoas que entendem e que não querem que você faça parte mais das suas vidas. Por uma decisão, por uma escolha, deixe-as ir. Porque de repente você não é mais útil para essa pessoa. Porque o amor que deveria nutrir estes relacionamentos é aquele amor que se sustenta na inutilidade das pessoas. Como o amor que nós temos pelos nossos filhos, que nós muitas vezes, né? Como que ocorre? Nós recebemos aquele bebê, né? Que não é capaz de nos alcançar nada, e nós dedicamos toda a nossa vida, toda a nossa energia vital, as nossas horas do nosso dia, o nosso cuidado, o nosso acolhimento, fazer com que aquele ser humano seja feliz, que se desenvolva bem. E nós deixamos, sim, quem é pai, quem é mãe, de viver muitos sonhos pessoais em prol daquele ser humano que está ali dependente, de certa forma, amando aquele ser humano na sua inutilidade. Porque aquele ser humano, a princípio, não é capaz de alcançar nada a você, mas sim precisa de você, inclusive para sobreviver, não é mesmo? E chega uma fase da vida em que esses papéis se invertem. Então a gente observa relacionamentos familiares, construções afetivas, em que existem filhos que, quando observam a fase dos pais de mais dependência, de, às vezes, algum problema de saúde, ou qualquer outra questão, essas pessoas se fazem presentes, reconhecem tudo que aquele ser humano fez ou deixou de viver, mas não como para recompensar por tudo que foi feito, mas por amor. Aquele amor que é verdadeiro e que persiste na inutilidade do ser humano. Porque hoje nós observamos relações muito tendenciosas, muito interesseiras, em que as pessoas dizem gostar de outras pessoas apenas quando estão lhe alcançando algo, não é mesmo? É dinheiro, é uma posição na vida, ou porque são dependentes. Quantos filhos, não é mesmo? Enquanto são ainda menores, alguns, outros até antes, que sabem que dependem dos seus pais para as tarefas básicas na vida, demonstram um certo respeito, uma cordialidade, ou demonstrações de certo carinho, não é mesmo? E assim que conseguem determinada independência, acabou o tempo, né? Não tem mais tempo para nada. Quando esquecem, né, que só existem e estão bem e têm vida graças àqueles que dedicaram todo o seu tempo para que esse ser humano, não é mesmo, tivesse inclusive uma vida próspera, saudável. Mas quando os papéis a gente observa, né, e vê essa geração reclamando muito de tudo isso, que descartam pessoas que foram essenciais nas suas vidas, porque realmente não há algo que é fundamental para que todas essas coisas se estabeleçam, que é o verdadeiro amor. Então veja que muitas vezes é algo meio involuntário, enquanto dependem, são cordiais, respeitosos,
presentes, mas basta que não dependam mais dos pais, por exemplo, ou de alguém que os assessore, que a opinião daquele ser humano já não vale mais, não tem mais importância. Aquele ser humano, na verdade, não tem mais importância. Como a mensagem do vídeo que eu vi, são capazes de... Alguém que dedicou muitas vezes a vida por aquela pessoa, de repente viram as costas, vão embora e são incapazes de mandar uma mensagem, de visitarem, abandonam muitas vezes pessoas em lares, né, com aquela promessa de que vão de vez em quando, né, buscar ou ir visitar, e é apenas uma desculpa para esse abandono, né, ser de certa forma justificado, ou porque trabalham, ou porque casaram, ou porque não tem tempo. Mas e quando estavam numa posição inversa? E quando estavam na condição oposta? Aqueles que o sustentaram, que também trabalharam, que também estudaram, que também casaram, mas jamais abandonaram aquele ser humano à própria sorte na sua inutilidade diante da sociedade, porque ainda de repente, né, nas fases da vida, não tinham condições de sobreviver sozinhos, desde as necessidades mais básicas até a se sentirem capazes de seguirem o seu caminho. E deixam para trás aquelas pessoas que lhe auxiliaram. Isso nós observamos, meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras Sagradas na reflexão, como nós vamos ver hoje, as consequências que nos são trazidas no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, que nós vamos refletir hoje, mas que nós, no nosso imenso amor, que muitas vezes dedicamos, e vendo esse vídeo, que é um grande exemplo, que também eu trago para a nossa reflexão, é muito importante que as pessoas observem essa condição de deixar ir aquelas pessoas que não querem fazer parte da sua vida, independentemente de tudo que você tenha feito por elas. Quanto maior o amor que nós sentimos por essas pessoas, por tudo que fizemos, pela nossa presença, por tudo que nós buscamos fazer felizes essas pessoas, quando não é recíproco, por amor, nós devemos compreender e deixá-los ir. Na mensagem de hoje, nós observamos que diz a palavra o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, você lendo a história, você observa que para quem o rapaz foi trabalhar, não queria que ele se alimentasse do que era, a princípio, separado para os porcos. Ele só podia se alimentar dos restos que os porcos não comiam. Então, esse rapaz começa a se lembrar da vida que tinha ao lado daquele que, a princípio, nós observamos durante a passagem da história, teria feito tanto por ele, seu filho, não é mesmo? Aquilo que a gente faz naturalmente pelas pessoas que a gente ama, independentemente de esperar algo em troca, mesmo que seja algo gratuito, que é o amor, o afeto e o respeito. Então, essa passagem conta, né, essa história em que o filho toma essa decisão, quero viver a minha vida, se achando autossuficiente, segue o seu caminho e nem olha para trás. Deixa o seu pai com outro irmão, enfim, e busca viver a sua história, se acha que é capaz de fazer o seu destino, não é mesmo? Da forma como bem entende. E nós, observando a passagem das Escrituras que nós vemos aqui, a história não deu muito certo. E ele, então, retorna à casa do pai, arrepende-se e volta à casa do pai, é muito bem recebido como filho. E, inclusive, o seu pai manda fazer um banquete, recebe muito bem, etc., com honrarias. Mas a gente observa que esse filho, provavelmente, se tivesse dado tudo certo na vida dele, dentro daquilo que ele imaginava, talvez ele não retornasse para casa. Então, isso são suposições. Aqui na história, nós observamos essa parábola do filho pródigo, que é aquele que vai, primeiro ele exige, né? Algo que ele não construiu, não é mesmo? Porque herança, só existe herança de pai morto. Mas em vida ele exige, e o pai, de forma compreendendo a situação, sem julgamento, sem nada, dá realmente aquilo que o filho pede, que lhe seria de direito. Ele vai de forma despreparada para a vida, perde tudo e se vê nessa condição desesperadora e passa a lembrar dos momentos bons que tinha em família, que quando às vezes está vivendo momentos bons não reconhece, mas quando momentos da forma como ele passou, quando as pessoas às vezes vão lidar com as coisas do mundo e o mundo bate com força, as pessoas se lembram de casa, que é como também nós podemos assemelhar a essa reflexão de hoje. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, estamos bem, através do amor, da justiça, da misericórdia de Deus em relação às nossas vidas, e nós, nos achando autossuficientes, resolvemos viver as coisas do mundo e esquecemos de Deus. Não é mesmo? Então, muitas vezes acontecem circunstâncias dessa natureza que nos fazem parar para refletir e voltar para casa. Voltar para a palavra de Deus, para aqueles momentos que nós vivíamos em segurança, que nós vivíamos em segurança ao lado daquele que jamais nos abandona, que jamais nos vira as costas, como nós vemos pelas coisas e circunstâncias desse mundo. Isso acontece, meus irmãos, na
na vida pessoal de todos nós, nessa geração que nós observamos aí, há um desamor gigantesco, abandono gigantesco, em que nós vemos todas essas coisas se sucederem. E nós observamos que as pessoas, por mais que façam tanto como uma mãe, muitas vezes é capaz de fazer por um filho, não é reconhecido. Então, quando o vídeo esse que eu comentei com vocês fala que aquele ser humano é incapaz muitas vezes de mandar uma mensagem, de visitar aquela mãe, aquela família, aquela pessoa escolhe virar as costas para tudo, para toda a sustentação, a base daquilo que transformou aquele ser humano, muitas vezes se sentindo capaz, forte, mas não há um reconhecimento. Nesse mundo nós viemos para servir e sermos gratos por tudo que nós recebemos pela misericórdia de Deus. E assim, em relação às pessoas, às circunstâncias. E nós observamos hoje que é uma das coisas que vem acontecendo muito, que é o orgulho e a ingratidão em relação a tudo. É uma geração ingrata, é uma geração que busca normalizar determinadas coisas, não porque acreditam ou porque têm razões suficientes para ter uma opinião formada, não. Apenas para contrariar, para chamar atenção, como um grito de protesto, querendo aparecer, estou aqui, faço parte do mundo. Sem exatamente a maturidade para enfrentar as coisas do mundo. E nós que fizemos parte desse processo, você que faz parte desse processo, que esteja vivendo todas essas coisas, eu creio muito no poder da oração, no poder do amor daquele que serviu tanto e que é deixado para trás, de realmente compreender, já que fez tudo o que podia, deixe-os ir. Não exatamente esperando, como na história do filho pródigo, que vem como exemplo para todos nós, que a vida desse ser humano dê errado. Não. É a vida desse ser humano que você prestou o suporte que foi capaz de auxiliar, mesmo imaturo, mesmo você observando que o mundo aí fora não é brincadeira, as coisas deste mundo, as pessoas, né, mesmo que muitas vezes se aproximam por interesse, por tantas coisas que nós que temos um pouquinho de maturidade já sabemos. Assim como Deus, na sua imensa sabedoria, busca nos orientar, nos manter no melhor caminho, diante do conhecimento de todas as coisas. E muitas vezes nós agimos como? Como o filho pródigo, em que muitas vezes procuramos a Deus por algum motivo, por intenção de algo, pedimos cada vez mais, enquanto Deus é útil para saciar a sua carência espiritual, emocional, ou muitas vezes na sua saúde, vida financeira, as pessoas lembram que tem um Deus. Assim que Deus lhe dá um mínimo de condição para lhe colocar de pé, as pessoas vão embora, viram as costas para Deus. Alguns precisam chegar nessa condição como do filho pródigo, de ter que se alimentar das migalhas deste mundo, como é o exemplo, para poder reconhecer as bênçãos e a paz, o descanso dos corações que tinham quando estavam vivendo sob a proteção do nosso Senhor. Muitos irmãos não precisam disso.
são capazes de, devido à orientação, ao amor de Deus, saberem viver as coisas do mundo sem jamais abandonar a Deus. Ou muitas vezes se perdem pelo caminho e rapidamente têm consciência de que sem Deus não somos nada e retornam para a sua vida em comunhão com Deus, em busca de toda a orientação, de todo o amor, de toda a misericórdia, de toda a justiça e verdade que Deus tem para nos auxiliar e para nos alcançar nessa vida. Então, nós observamos nessa reflexão de hoje, aconselho aos irmãos que leiam o capítulo 15 do livro de Lucas, todo, para que se observe o contexto em que a história acontece e vejam, né, o desdobrar dessa história, que é muito interessante e envolve outras questões também. Mas o que eu gostaria de refletir hoje com os irmãos é exatamente essa parte da história, que é quando as coisas acontecem dessa maneira e muitas vezes, agora eu estou observando, não seria o lado daquele que abandona, mas sim o lado daquele que é abandonado. Para que não se sinta aflito no seu coração, para que não se sinta angustiado, que nesse mundo, meus irmãos, todos nós somos criaturas de Deus, em que, veja bem, nós, por exemplo, entregamos as nossas vidas a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e assim nos tornamos filhos de Deus. Existem aqueles que são filhos das trevas, que estão a serviço do mal, o mal em si, nesse mundo, a trabalho do mal. Existem aqueles que são criaturas do mundo que estão simplesmente perdidas, desorientadas em busca de compreenderem todas essas coisas. Não é mesmo? Razão pela qual o Messias vem e nos apresenta esse chamado. E de pregar o Evangelho a todas as nações, e como é importante, meus irmãos, a reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. Porque se hoje nós nos mantemos de pé diante de todas as adversidades, não significa, meus queridos, que nós não venhamos a muitas vezes ficarmos com o nosso coração entristecido. Por quê? Porque ainda as coisas deste mundo nós vivemos, nós temos interações sociais, nós ainda somos, de certa forma, atingidos emocionalmente por todas essas coisas, não podemos dizer, somos humanos, vivemos sobre a condição da carne. Então, muitas vezes, em um primeiro momento, nós podemos nos abalar com determinadas coisas que nós vemos, que nós presenciamos, ou que nós muitas vezes somos envolvidos. Só que a diferença de quando nós estamos com Deus, que o nosso entendimento, a forma como nós nos recuperamos, ou nós nos posicionamos, ou nós enxergamos estas coisas, a forma que nós vemos todas estas coisas, faz com que nós venhamos a nos recuperar de tudo isso de uma forma mais rápida. Deus, quando a gente pensa que o mundo vai nos atingir e nós estamos em comunhão com Deus, Deus já nos prepara para os obstáculos que muitas vezes, como consequência dos nossos atos, nós precisamos viver, e nos sustenta e nos coloca de pé. De uma forma extraordinária. Ele cura os nossos corações, as nossas feridas emocionais, tudo que nós possamos sentir de forma desnecessária, porque somos cristãos,
Deus é nossa prioridade, o nosso amor maior, Senhor dos nossos dias e da nossa razão. É por Ele que nós vivemos, entregamos as nossas vidas e a vida de todas as pessoas que nós amamos. Em que nós oramos a Deus todos os dias para que as pessoas que nós mais amamos possam estar conosco em comunhão com Deus. Isso é possível? Nem sempre, meus irmãos. Mas nós não podemos perder a nossa comunhão com Deus como filhos amados de Deus, mesmo quando as pessoas que nós mais amamos aqui nesse mundo decidem escolher, tomarem decisões que possam se desvirtuar de tudo aquilo que nós acreditamos. Como nesse exemplo em que o filho sai da casa, do amparo, da proteção, daquele que é muito importante que se diga, por mais difícil que uma palavra seja para você na sua vida, que contrarie muitas vezes o seu pensamento, o seu coração, ninguém irá falar com você com mais amor, intenção de proteção e de cuidado do que um pai e uma mãe. Você imagine Deus. Então, muitas vezes nós vemos relacionamentos familiares conturbados, em que pais poderiam agir de uma forma diferente, ou mães poderiam agir de uma forma diferente, mas veja que muitas vezes dentro daquela postura que é recebido de uma forma contrariada, existe uma intenção de um amor gigantesco por aquele filho, que muitas vezes não é compreendido. Com algumas exceções, né, meus irmãos, que nós vemos também. Algumas exceções que nós vemos aí, que existe, no caso, a justiça, a lei, para que se estabeleça, né, a ordem de todas as coisas. Mas, hoje, a reflexão que realmente eu busco que todos parem para pensar é exatamente no que se refere àquele que fica. Como nós observamos no exemplo de hoje, aquele pai faz a vontade do filho e deixa ir. Nesse caso, o filho não dá certo no seu pleito, né, de viver a sua vida, se arrepende da casa do pai e é recebido com todo o amor e toda a pompa, enfim, que aquele pai sempre teve por aquele filho, mas ele não via, né? Quando estava ali, teve que passar por coisas do mundo para enxergar a diferença. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos observar que isso pode ter um final diferente, que é aquele filho agir dessa forma e seguir o seu destino e dar muito certo. Não é mesmo? Porque quem ama, na verdade, deseja o bem. A única questão que precisamos parar para observar é o reconhecimento, o amor que une as pessoas. Por isso que no vídeo de hoje, que eu acabei observando essa nova perspectiva de se analisar as coisas, vem essa reflexão. Se alguém não é capaz de reconhecer tudo o que você fez por ela, não é capaz de lhe estender a mão, muitas vezes na sua inutilidade, seja por estar com uma idade avançada, algum problema de saúde, ou problemas emocionais, ou solidão. Acontece também. Pessoas que são sozinhas no mundo, muitas vezes têm só um filho, e esse filho vai embora,
e aquela mãe, aquele pai ficam sozinhos. Essa pessoa ela não é capaz de desenvolver um afeto, um reconhecimento por tudo que foi feito em relação a si, na sua inutilidade também, porque era um bebezinho incapaz, um adolescente, um jovem, uma criança dependente totalmente dos pais, que teve que aprender tudo, que foi conduzido para que atravessasse uma rua em segurança, para que se alimentasse, porque não conseguia segurar o próprio garfo, não é mesmo? Que teve que aprender as coisas mais básicas da vida e teve essa pessoa como auxiliadora, acolhedora, que fez tudo com tanto amor por esse ser humano. Agora, quando este ser humano está na sua inutilidade, incapaz muitas vezes de segurar o próprio garfo, ou não tem condições de atravessar uma rua, onde está o amor? Onde fica o amor? No abandono. E então essa mensagem de hoje vem para que a nossa geração, que ainda é capaz de gerir os próprios atos, estamos em uma fase assim, comecem a refletir sobre estas coisas, de compreender que nós precisamos muitas vezes entender que não há retorno, não há reciprocidade. Há uma diferença gigantesca que vem tomando conta dessa nova geração, vem se construindo de uma forma muito diferente de como nós fomos criados muitas vezes. Eu, por exemplo, sou filha única, meu pai e minha mãe tiveram câncer, os dois, uma época juntos, né? E quem cuidou dos meus pais? Que abandonou sonhos profissionais de forma consciente, sonhos pessoais, deixou a vida pessoal praticamente de lado para se dedicar aos meus pais, para honrar meu pai, minha mãe, e não como obrigação, por amor. Quem poderia desempenhar melhor esse papel do que eu? Como se chegou a minha vez. Agora eu poderia fazer algo por aqueles que fizeram tanto por mim. Então, eu creio assim que essa gratidão, esse reconhecimento que a nossa geração ainda tem alguns pelos seus pais e essa consciência está meio difícil. Não sei se nós teremos, mesmo agindo da melhor forma possível que nós conseguimos como pais, se nós teremos esse retorno. Creio que observando estas gerações será bem difícil, não é mesmo? Mas é saber compreender essa questão que eu parei para refletir e resolvi trazer hoje para compartilhar com vocês. Você tem uma vida auxiliando alguém e essa pessoa não é capaz de estar ao seu lado na inutilidade, é porque não há amor. Não há nem o mínimo de respeito, de gratidão, de reconhecimento por qualquer coisa que você tenha feito por amor a esse ser humano, muitas vezes quando estava na sua inutilidade. E isso nós estamos vendo muito, meus irmãos. E quando isso acontece, vem esse raciocínio, que é uma frase que me impactou bastante, que é deixe-os ir. E com todo o amor do mundo, como nesse caso do que nós vimos hoje, que o mundo seja, já que a misericórdia, o amor, a justiça, a verdade
tem impactado esse ser humano de uma forma negativa, que seja incapaz de conviver com você, de ligar para você, de querer continuar a fazer parte da sua vida, que o mundo então seja misericordioso, verdadeiro e justo com esse ser humano. E isso nós podemos observar, que é o nosso objetivo aqui na ONTV, em relação à palavra do nosso Deus. Se nós, muitas vezes, não conseguimos reconhecer o quanto Deus é justo, misericordioso, o quanto nos ama, tudo que nos sustenta e faz por nós, na nossa inutilidade, e nós viramos as costas para Deus, nós não conseguimos manter a nossa comunhão com Deus, nós não queremos contato com Deus, nós não mandamos uma mensagem para Deus, nós não conversamos com Deus, nós somos incapazes de orar a Deus, de chamar Deus para conversar. Nós esquecemos de Deus. Ou só lembramos de Deus quando precisamos de alguma coisa. E o mundo possa, então, ser as coisas desse mundo, ser misericordioso, justo, verdadeiro, com estas pessoas que decidem agir dessa forma. Jamais esquecendo que Deus sempre estará ao nosso lado, com o seu coração, personificando Deus, né? Como se Ele estivesse com as portas abertas, né? Para que nós, quando o mundo bate com força e nós nos arrependemos verdadeiramente, reconhecemos onde estamos errados e queremos nos voltar a Deus, não por interesse de sermos beneficiados porque deu errado lá fora, mas porque reconhecemos intimamente o nosso verdadeiro amor. E nós escolhemos nos tornarmos filhos de Deus e não apenas criaturas desse mundo, ou filhos das trevas, que nós possamos ter a certeza, e por isso lhes digo, que Deus sempre estará conosco, sempre irá nos estender a mão, diferentemente das coisas desse mundo. Então, nós paramos para pensar sobre todas essas coisas e, meus irmãos, se você ainda hoje não chamou Deus para conversar, nós vamos fazer isso agora, nesse exato momento, e convido a todos para que façam parte da nossa conversa. Amado Deus, viemos, Senhor, através do nosso Mestre Jesus, em nome do Messias, meu Pai, agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as vitórias que o Senhor tem permitido nas nossas vidas, por todas as coisas, meu Deus, que o Senhor nos alcança e tem nos permitido viver nesse mundo, para o nosso aprendizado, para o fortalecimento da nossa fé e do nosso caráter. Nos orienta, Senhor, a estarmos sempre contigo. O conhecimento da Tua palavra nos dê, meu Deus, sabedoria, nos dê um coração, nos transforma, para que nós possamos ter um coração semelhante, um dia semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que nós possamos aprender a sermos gratos, a servir, a desenvolver o verdadeiro amor, meu Deus, pelo ser humano, e que nós possamos também ser amados na nossa inutilidade. Quando nós possamos, meu Deus, não ter mais condições de ser útil na vida de alguém que um dia nós já servimos tanto ou fizemos parte, que nós possamos, Senhor, sermos amados de verdade, o verdadeiro amor na nossa inutilidade. Quando nós nos sentirmos
abandonados, rejeitados por pessoas que não esperaríamos esse tipo de conduta, que nós possamos compreender através do amor que nós sentimos, independentemente, meu Deus, da forma que os nossos irmãos venham agir conosco, mas que nós possamos aprender a deixar ir. Que as pessoas possam ter esta escolha, meu Deus, de seguirem os seus próprios caminhos e como nós, no nosso imenso amor que sentimos, desejamos que dê tudo certo, meu Deus. Que as pessoas possam escolher estarem contigo, meu Deus, seguirem a tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para estarmos em comunhão com todas as orientações, todos os ensinamentos, através do nosso Mestre Jesus. Abençoa, meu Deus, a casa de todos os nossos irmãos que possam estar conosco através dessa mensagem, as suas famílias, amigos que possam e irmãos que possam estar vivendo circunstâncias semelhantes a essas e estarem se sentindo, Senhor, abandonados ou desprestigiados, esquecidos, que possam estar sentindo a ingratidão do mundo ou de pessoas que não esperariam passar por tudo isso. Que o Senhor nos dê descanso nos nossos corações, nos acolha, meu Deus, porque nós estamos contigo, nós servimos a um Deus que cuida e é por isso que o Senhor nos sustenta diante de todas essas coisas, nos dá segurança, nos dá livramento e nos mantém de pé, meu Deus. E assim possam sentir a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração dos nossos irmãos que possam estar vivendo qualquer circunstância dessa natureza, estejam aflitos, angustiados, muitas vezes se sentindo sem saída em relação a todas essas coisas, que todos possam descansar e compreender a paz que somente conseguimos através de Ti, meu Deus. Tendo conhecimento da Tua palavra, refletindo acerca do Teu Evangelho e conversando contigo, meu Deus. Como é bom podermos conversar contigo, Senhor. Nós observamos, meu Deus, tantas coisas neste mundo. Podemos resumir, meu Deus, como ingratidão. Pessoas que são abandonadas em momentos de vulnerabilidade, seja na sua saúde, seja pela sua questão financeira, ou porque não são mais úteis. Aqueles que muitas vezes dispensaram tanto amor, cuidado e acolhimento, Senhor. O que resta a todos nós, os teus filhos, os nossos irmãos, é resiliência e compreendermos que o Senhor é o nosso Deus, a nossa prioridade, Senhor dos nossos dias e da nossa razão. Com o Senhor temos tudo, inclusive a paz nos nossos corações diante de todas essas coisas, meu Deus. Que todos os nossos irmãos possam se sentir acolhidos nas suas aflições e angústias no dia de hoje. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos contigo. Amém e amém, meus irmãos. Ok, meus queridos? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez, refletindo sobre a palavra de Deus e orando também pelas nossas vidas. Compartilhe a nossa programação aqui na ONTV 24 horas no ar.
a sua emissora de TV na internet, meus queridos, em que você pode acessar através do www.ontv24horas.com.br e também se tornar mais um amigo do Evangelho. Você que é teólogo, pastor, missionário, estudante da Palavra de Deus, tem interesse em fazer parte desse projeto, adicione o nosso WhatsApp 55 Brasil, código 51, número 99906-6845. Entre em contato conosco e nós podemos sim transformar o seu material, orientar você, não é mesmo? Para que nós venhamos a transformar tudo isso em um programa de televisão. Ok, meus queridos? Muitas vezes nossos irmãos não têm um cargo ou um título, não é mesmo? Mas têm um coração semelhante ao de Cristo. É isso que nós precisamos, estarmos juntos nesse propósito para cumprimento do ID e pregai o Evangelho a todas as nações. Esse é o programa Cafezinho. Gratidão pela sua participação conosco e até a próxima. Uma palavra, uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.